fazermos as nossas considerações, é importante falar que nós não incentivamos nenhuma pessoa ao divórcio. Muito pelo contrário. Todos os esforços devem ser feitos para que o casamento seja mantido. Mas existem algumas interpretações diferentes. Algumas pessoas dizem que o divórcio não é admitido em hipótese alguma. Isso, é um sacramento, né? Isso. Acontece que uma pessoa que se converteu, que foi divorciada no passado e casou novamente, ela vem para a igreja e ela não pode, então, ser batizada. Isso não existe nada na Bíblia que proíba isso. Não existe nada, né? E que essa pessoa também não possa entrar em comunhão. Acontece isso em muitas igrejas. Então, nós não concordamos com essa tese também. Porque nós teríamos que levantar uma hipótese de uma pessoa que foi salva, de uma pessoa que passou das trevas para a luz, que teve todos os seus pecados redimidos, mas ela nunca vai ter comunhão com Deus. Isso não existe. Então, agora, eu digo isso porque não é permitido em alguns lugares a comunhão a essas pessoas. Então, como que você vai dizer para essa pessoa: você foi salvo, Jesus te redimiu, te busca lá nas trevas, mas você nunca vai ter comunhão com Deus? Isso. Você é salvo, teoricamente teria comunhão, mas você não tem comunhão porque você está divorciado, está em segundo casamento. Isso é totalmente contraditório com uma salvação pela graça, por fé. Automaticamente, se a pessoa ela é salva, ela já tem comunhão com Deus. Mas se ela está com esse recasamento, fica muito estranho você, um pastor, um líder ou um grupo, deixar essa pessoa fora da comunhão porque ela não está em comunhão. Então se ela não está em comunhão, ela não pode ser salva? Então, e aí alguém pode dizer: mas comunhão com Deus é uma coisa, comunhão com a igreja é outra. Então isso aqui é um absurdo maior ainda, porque nós teríamos que admitir que a igreja é mais santa do que Deus, né? Isso. Porque se a pessoa pode ter comunhão com Deus, não pode ter com a igreja, que absurdo é esse, né? Então nós temos respeitamos, mas não concordamos com esse tipo de atitude. Bom, agora imagine a seguinte situação: uma pessoa, ela casou-se novamente, converteu e passou bom tempo sem ter comunhão com uma igreja. Mas aí vai um dia, a primeira esposa morreu. Aí a igreja admite aquela pessoa que tem um novo casamento na comunhão. E eu pergunto para você: qual foi a mudança que existiu na cabeça dessa pessoa? Qual foi o arrependimento que existiu na cabeça da pessoa que foi recebida em comunhão? Nenhum. Apenas uma pessoa morreu. E aí agora não houve nenhum arrependimento, nenhuma mudança de pensamento, nenhuma mudança de atitude naquela pessoa que se converteu e estava no novo casamento, mas aí a pessoa é batizada e passa a pertencer à comunhão. E nós colocamos aqui a questão do adultério como um pecado mais grave que os outros, vamos dizer assim. Porque se um assassino, uma pessoa que tirou a vida de outra, ela se converter, ela pode ser recebida na comunhão de uma igreja local. Segundo, né, algumas... todos nós recebemos. Mas existem pessoas que se pregou o evangelho e alguma pessoa com um novo casamento se converteu, ela não pode ser recebida, né, na comunhão de uma igreja local. Por quê? Porque eles falam que ela está vivendo num ato de adultério contínuo, né? E esse é o argumento. Que para ela deixar de ser adulta, ela tem que voltar para o seu primeiro marido, primeira esposa, e deixar de praticar o adultério. Agora eu te pergunto: uma pessoa que assassinou a outra, para ele deixar de ser um assassino, o que deve acontecer? Ele tem que ressuscitar a pessoa que ele matou. Então ele é um assassino sempre, né? Ele é sempre então assassino. É um argumento interessante. Bom, por que nós resolvemos tocar nesse assunto? Primeiro, porque a palavra de Deus toca nesse assunto. Jesus toca nesse assunto. Segundo, nós vivemos numa sociedade em que existe muitos e muitos divorciados, né? O que nós vamos fazer com essas pessoas? Não vamos pregar o evangelho a elas? Ou vamos criar uma categoria de crente de segunda categoria, crente B, né? Não, são cristãos, pessoas que Deus amou como nos ama, não diferenciados. Eu me sinto muito constrangido quando eu estou assentado na comunhão da igreja local, participando da ceia, e vejo lá no banco uma pessoa que se converteu, que Deus amou como me amou, né? Que Jesus derramou seu sangue por ela como derramou por mim, e eu não me sinto mais digno daquela pessoa porque eu nunca me divorciei. Aquela pessoa é tão digna quanto eu. E me sinto muito desconfortável quando isso acontece. Os absurdos, José Aldair, são
aberrantes. Uma senhora, ela divorciou, eu não lembro o caso, mas ela divorciou, né? E recasou. O marido dela foi aceito na comunhão, mas a mulher não. Aí eu já não sei te dizer o porquê. Uma pessoa chegou até essa mulher dizendo assim: agora você só pode orar pro seu primeiro marido morrer. Ele falou esse absurdo: você só pode orar pra esse ex-marido aí morrer. E ele morreu, depois de muitos anos ele morreu. E aí depois recebeu essa mulher na comunhão. Esses absurdos, se a gente começar a juntar um monte de pessoa que tem essa experiência, a gente pode fazer um livro dos absurdos que são falados sobre essa questão de divorciados, novos casamentos, nessas igrejas bem mais tradicionais, né? E tem algumas aí até um pouco mais liberais que tem também esse conceito. É totalmente antibíblico, você acaba envolvendo a salvação por graça, mas não pode ser divorciado, né? São absurdos mesmo que pessoas têm pregado por aí. Algumas pessoas podem argumentar, mas por quê? De onde eles estão tirando isso? Não somos somente nós que pensamos dessa forma. Eu posso dizer que Martyn Lloyd-Jones, pode ler o seu livro sobre o Sermão do Monte e você vai ver o grande ensinamento que ele dá sobre esse assunto. E Martyn Lloyd-Jones é muito aceito em várias denominações, né? E também aquelas igrejas que não são denominações. O William MacDonald também defende esse tipo de posição, né? Ou seja, muitas pessoas entendem desta forma. No caso, essa posição que nós estamos explanando aqui hoje, né? Então, boa parte dos cristãos e a maior parte dos teólogos defende esse pensamento que nós estamos defendendo. Agora, existem pessoas que, na sua sinceridade, fazem isso com zelo, não pensam como nós. Nós respeitamos essas pessoas. Aí apenas pedimos que haja o respeito mútuo, né? Fica também estranho porque esse sacramento todo que foi colocado no casamento, que realmente casamento não é para ficar divorciando. Um crente não é para ficar divorciando. Mas há casos que vai acontecer, e existe uma parte inocente, existe uma parte culpada. O inocente tem que pagar a culpa do culpado? Não faz sentido nenhum. Isso é uma ideia que vem do catolicismo, né? É um sacramento católico e a igreja acabou aderindo a isso. A gente for parar para analisar igrejas tradicionais, igrejas clássicas, a grande parte defende que a parte inocente pode recasar, porque ele é inocente. Ela não pode ficar vivendo abrasada, se sentindo culpado porque o outro lá pecou. Os filhos não podem pagar o erro dos pais. Os pais não podem pagar o erro pelos filhos. Cada um vai tomar conta de si mesmo. E esse tipo de pensamento protege quem? Protege o adúltero. Isso. É um tipo que dá para ele pode dizer o seguinte: eu posso continuar aqui com a minha segunda esposa no meu adultério enquanto eu quiser. Porque a minha mulher, a ex, ela está sozinha lá, está obrigada a ficar sozinha, né? E ela só tem um recurso: o dia que eu quiser ela voltar para mim. Isso mesmo. É uma lei que privilegia o culpado, que privilegia aquele que errou.